Eu sou a Natália e para quem ainda não viu, esse é o Por Dentro. Hoje a gente vai falar sobre mortos que se mexem. Será que isso é mesmo possível? Ou é coisa da cabeça de quem quer muito que aquele parente ressuscite? Ou morre de medo de estar perto de um cadáver? Ou quer só assustar os outros? Fica aí por dentro agora. Sim, um cadáver pode se mexer. Se mexer, na verdade, não é o melhor termo, já que não existe uma vontade em mudar de posição. Mas existem mecanismos e processos que ocorrem após a morte que permitem que o cadáver mude de posição. Dentre esses mecanismos está um fenômeno chamado rigor mortis, ou rigidez cadavérica, que está relacionado àquele processo em que o cadáver enrijece, a musculatura do cadáver enrijece dada a ausência, a falta de ATP, ou seja, a falta de energia na célula. Algumas horas depois da rigidez cadavérica, existe um processo de autólise em que essas fibras musculares acabam se degradando, se lisando, fazendo com que o cadáver volte a amolecer. Nesse processo, o cadáver pode eventualmente mudar de posição. Outro fenômeno que pode mudar a posição do corpo é justamente a putrefação. Existe uma fase da putrefação chamada fase enfisematosa ou fase gasosa, em que a decomposição bacteriana gera gás dentro do corpo. Esse gás tende a se acumular nas cavidades do corpo, fazendo com que o corpo incha, a cavidade abdominal incha, o rosto fica inchado, os olhos esbugalhados, a língua protusa. Eventualmente até mesmo o escroto pode se inchar de gás, ou mesmo o cadáver pode ter uma ereção, por mais constrangedor que isso possa parecer. O fato é que nesse processo em que o cadáver incha, ele também pode mudar de posição. Muitas vezes esses fenômenos cadavéricos levam o cadáver a atingir uma posição chamada de posição do lutador, em que o cadáver fica com os braços levemente fletidos, com as pernas levemente fletidas, semelhante à posição de um lutador propriamente. Além disso, a atividade de insetos sobre o corpo, explorando o recurso chamado cadáver, também pode alterar a posição das vestes, alterar eventualmente a posição do corpo, girar o corpo no solo. Mas não custa nós lembrarmos aqui que o fenômeno que mais frequentemente altera a posição do cadáver em relação à sua posição original é o fenômeno chamado curiosidade humana. Sim, curiosos, antes da perícia, mudam a posição do corpo e o perito acaba tendo o seu trabalho dificultado em virtude dessas interferências. Certo? Sou Claudemir Dias para o Por Dentro. Viu, gente? Se por acaso vocês testemunharem um crime por aí algum dia, bastante cuidado com a cena. É que qualquer alteração prejudica muito o trabalho dos peritos e deixa eles furiosos, como o Claudemir fez questão de dar o recado aqui no vídeo. Isso é sério. Mas voltando ao assunto dos mortos, isso que o perito explicou da proliferação de gases pelo corpo após a morte pode fazer com que o cadáver, além de mudar de posição, assuma vários outros comportamentos bizarros, como vomitar, menstruar, assoar o nariz, ou até mesmo fazer cocô. Tudo relacionado com a expulsão de fluidos que acontece pelo inchaço causado pelos gases. Um líquido meio vermelho, meio marrom, pode sair da boca, do nariz, da vagina desses cadáveres, bem fedido também. E algo similar a fezes pode ser expelido do reto, mas são secreções que são expelidas mesmo pelo acúmulo de gases, né? Por essa proliferação de gases que tem no corpo após a morte. Aqui é importante abrir um parêntese. Xixi e cocô mesmo também podem sair de um cadáver pelo relaxamento dos esfíncteres, principalmente se a gente morrer de barriga ou bexiga cheia. É que apesar dos nossos músculos enrijecerem com rigor mortis, o cérebro também logo desliga as partes que controlam os esfíncteres, que são as válvulas do corpo que nessa região são os responsáveis por segurar os números 1 e 2. Outra coisa que um corpo pode expelir pós-mortem é um feto. É claro que é bem raro,
mas é bastante possível. Mais uma vez, esse acúmulo de gases pode levar a contrações uterinas e a expulsão do feto pelo canal vaginal. Tem até uma lenda que fala que em 1551, uma das vítimas da Santa Inquisição deu à luz a um feto depois de ser enforcada. O feto caiu no chão enquanto ela ainda estava pendurada na forca. Hoje em dia, a gente tem técnicas de conservação de corpos que são bombardeados de substâncias desinfetantes. Então, esse nascimento de caixão ou extrusão fetal pós-mortem, que é o nome que recebe o parto de um cadáverzinho a partir de uma mamãe cadáver, é cada vez mais difícil de acontecer, mas acontece. Em 2005, o corpo de uma gestante foi encontrado na Alemanha com o feto já para fora da vagina, na altura dos ombros. Bom, esse foi o Por Dentro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, sugestões de tema aí nos comentários que eu vou adorar ir atrás. Um beijo, até a próxima. Tchau!